Bom, boa noite a todos. Hoje eu vim aqui para a gente discutir um pouquinho sobre um tema muito bacana, que é sobre a bronquiolite no âmbito hospitalar. E é um perfil patológico que a gente, né, no nosso cotidiano, a gente visualiza, né, e tem o tempo inteiro chegando no na nossa assistência. Então, falar o que seria bronquiolite propriamente dita, né? Como todos sabem, a bronquiolite nada mais é do que uma infecção viral, e o principal vírus, né, de maior incidência é o sincicial respiratório. Esse vírus ele está sofrendo mutação a cada ano, e a gente, hoje em dia, quando um paciente chega na nossa unidade, a gente vê, e quando pede um painel viral, a gente vê quantas novas vírus estão presentes naquele painel. Antes a gente via só, né, um vírus, mais comumente dois, hoje a gente chega a ver até 10 vírus associados e até bactérias no painel viral. Principalmente após a Covid de 2019, nos 2 primeiros anos a gente não teve internação hospitalar, quase, né, nessa faixa etária até os 2 anos. Mas agora, comumente, a gente está vendo recém-nato muito, né, de dias sendo já internado com desfecho muito gritante, muito crítico. Então, é um tema muito bacana, né, para a gente vir aqui discutir e trocar, tá? Eu deixo vocês à vontade, eu vou começar aqui, se vocês quiserem, podem estar interrompendo para a gente trocar, tá bom? Eu só não consigo ver vocês, mas eu acho que quando vocês quiserem interromper, eu acho que deve aparecer alguma coisa aqui na minha tela, tá bom? Então, vou passar aqui. Eu trouxe aqui um artigo do Lancelot de 2017. Esse artigo depois eu vou estar passando para vocês na íntegra, mas é um artigo muito bacana. Eu até coloquei aqui logo o quê? Que a bronquiolite, né, nada mais é do que o nosso, como eu falei, o nosso carro-chefe é o vírus sincial respiratório, e é a causa viral mais prevalente em bebês. Estimativas sugerem que cerca de 34 milhões de novos casos de infecção do trato respiratório inferior é devido ao sincicial respiratório. E ele ocorre em crianças menores de 5 anos. Então, aí, ó, 3,4 milhões de internações hospitalares e cerca de 1.990 mortes por ano. Então, a gente vê desfechos, assim, aonde você tem aquela internação que vem do nosso pronto atendimento, né, na nossa porta, né, ao nosso fornecedor. Eu falo isso porque eu estou dentro de uma unidade de terapia intensiva, mas interfaceando com os outros setores, e a gente vê as crianças chegando, né, pelo nosso pronto atendimento e tendo desfechos assim gritantes. Então já chega indo para uma VNI que não tem um sucesso, e aí você já vê essa mesma criança tendo um desfecho de intubação em menos de, aí, de 6 horas, evoluindo para tubo, e aí vendo as complicações de hipertensão pulmonar. Hoje em dia a gente está vendo aí desfechos que estão já indo para óxido nítrico e, infelizmente, com perda. Nesse ano a gente teve uma perda de um lactente com uma bronquiolite, que a gente cursou com desfecho crítico, aonde em 20, né, assim, menos de 2 semanas, ele aparentemente se restabeleceu, então teve a resolução do caso né, de base, porém, a gente, em menos de 48 horas pós-extubação, essa criança teve uma morte súbita. Então, foi uma coisa muito gritante que nós tivemos, assim, que chocou a todos nós da equipe, um bebê pequeno, ele tinha dias ainda, e a gente não esperava, enquanto equipe, enquanto, né, unidade, de perder uma criança, mas isso acontece. Então, eu achei interessante vocês terem esses dados alarmantes, porque a bronquiolite é um perfil que ela desdobra com muitas infecções secundárias. Então, assim, em países desenvolvidos, nos Estados Unidos, a bronquiolite é o motivo mais comum de internação no primeiro ano de vida, e representando 100, né, mil internações de lactentes, e isso aí desdobra
com quê? Com ventilação mecânica e custos hospitalares altíssimos. Então, assim, e essas crianças se agravam, e aí a gente, além, né, não tem uma rotatividade na unidade fechada de giro de leito, porque essas crianças ficam aí em um mês, às vezes um mês e meio, dependendo aí da criticidade do desdobramento da patologia. Então, aqui também eu achei interessante, né, do Lancelot, onde também ele coloca falando sobre corticoide versus broncodilatadores. É uma coisa assim que a gente discute muito, porque nível de evidência quanto a essas drogas, fala, né? Ah, não, fisioterapia, broncodilatador e corticoide, e como é vírus, não entram no manejo da bronquiolite. Então, a evidência está aí a nível C. Então, assim, isso é muito controverso. Nós que somos assistencialistas à beira-leito, a gente vê aquele desdobramento, tudo bem, é viral? Mas muitos desdobramentos já têm infecção secundária. Ou muitas crianças, elas já têm remodelagem, elas já têm um pulmão comprometido, elas já têm ou genética, né? Então, assim, já cursam com broncoespasmo, e aí a gente vê, assim, beira-leito, como ele é broncodilatador dependente. A gente faz um broncodilatador, inicia um corticoide, a gente vê como que progride. Então, assim, o manejo, ele é individualizado, e é beira-leito. Então, a gente também não pode engessar o processo. Então, a bronquiolite é uma síndrome clínica comum, né, como a gente viu, mas ela tem esse diagnóstico amplo de um quadro viral, mas está falando que o tratamento, em grande parte, de suporte com foco na manutenção de oxigênio, hidratação e o uso de broncodilatadores. Evidências disponíveis sugerem nenhum benefício com o uso de broncodilatadores ou corticoides em lactentes no primeiro episódio de bronquiolite. Então, isso aí eu boto uma controvérsia. E muitos colegas, né, de equipe também questionam, né, porque a gente vê o manejo daquela criança quando ele faz um broncodilatador. Alguém quer falar? Não. Então, vou continuar. Outros tratamentos que aí colocam é a solução hipertônica, mas ainda está em estudo, então não tem evidência conclusiva no momento, até o momento para esse quesito, mas evidências gritantes no uso de pressão positiva na via aérea e cânula de alto fluxo. Depois eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre essas duas vertentes aí de tratamento, tá? O CPAP versus cânulas de alto fluxo. Eu vou estar falando mais à frente. Então, a gente tem duas linhas aí do guidelines europeu, que ele fala que a bronquiolite é a presença de esforço respiratório em menores de 1 ano, e a gente segue o guideline americano, que é o primeiro evento de sibilância é no menor de 24 meses, 2 anos, procedido de coriza e espirro. O organograma da bronquiolite, onde a gente vê que os sinais e sintomas eles são assim, clássicos, que é aquela secreção de via aérea, com tosse, persistente, aumento, né, do trabalho e do esforço respiratório, uso da musculatura acessória, principalmente, né, a gente vê quando vai fazer, Lívia falou, na parte avaliativa, a gente vê o score de desconforto, então a gente vê ali sinais clássicos de desconforto, e aí, com isso tudo, a gente vê muita redução dos sintomas se dá de acordo com o desfecho, depois eu vou falar também um pouquinho mais à frente. Então, assim, mas esses são os sinais clássicos. A criança que está em casa, aquela mãe vira para você e fala assim, poxa, minha filha parou de mamar, minha filha estava comendo, né, meu filho estava comendo tão bem, ele rejeitou a dieta, quer dizer, já está com quadro obstrutivo alto, com secreção,
seguido de tosse, e o lactente, ele é respirador nasal, né? Então, a gente sabe que ele é respirador nasal até ali os 7 meses de vida. Então, como que ele, quando ele está congestionado, a primeira coisa que a gente sabe que ele faz é rejeitar, né, a dieta. Então, esse aí é um sinal já de alerta. Poxa, está rejeitando? E aí, como dormiu? Dormiu mal? Ah, acordou várias vezes ao longo da noite. Então, isso aí também é muito peculiar. A gente está fazendo esse questionamento na nossa avaliação, para ver como que a criança, né, se alimenta, como que a criança... Então, a gente vê sempre desfechos de rejeição de alimento, noites, né, mal dormidas, com pico por 2 a 3 horas da madrugada, que é o pico da hiperreatividade brônquica, e a gente vê a parte, né, de mucosa, onde a gente vai auscultar, tá com a ausculta rica, com um ronco de transmissão alta por conta desse quadro obstrutivo, a ausculta inferior, que a gente vai auscultar, é aquele sibilo inspiratório por secreção, mas expiratório mais evidente, por conta do broncoespasmo, o vírus causa, então ele causa uma hiperemia na parede brônquica, hiperreatividade, e com isso edema e inflamação. Para no crédito. Posso Cara, não sei continuar? se você consegue me ajudar. Tem um amigo meu que tinha uma bike. Meu Deus, memória de você. Eu acho que o Wellington está com o Cara, parado. microfone. Aí eu comprei a bike, falei para ele, puta, quero comprar outra Então, bike. aqui eu vou falar um pouquinho Cara, da tem uma bike patogênese. lá em casa, Então, a parada. patogênese nada mais é, né, Pô, daquele posso ver? desdobramento Na hora viral, dela então, o se aparelho, interessar, eu até te dou. É, Wellington. sei lá, aí dá uma carcaçazinha. Não precisa botar ela para fazer uma revisão geral, vai porque ela vai que mesmo largada no tempo. Aí, para eu mexer, precisa fazer a troca Peraí de que eu tô tentando desligar o dele propriedade. aqui. Aí eu fui ver, e aí no CPF dele tem, parece que aparece alguma coisa, mas não tem, aí eu não consegui fazer a troca de propriedade, porque... Pronto, consegui. Ah, tá. Obrigada, Lu. Então, aqui da patogênese, então a gente tem o que? A replicação viral. Essa replicação viral dá a produção de mediadores inflamatórios, dessa inflamação a gente vem à fase aguda, e aí é da onde a gente vê aquela criança com edema, necrose celular, epitélio, aí o que que é isso? Aumenta muco, então predisposição dos lactentes, por quê? Anatomicamente são calibres pequenos, das vias aéreas estreitas, então eles ficam mais suscetíveis como são respiradores nasais, e com o grande muco e obstrução, eles começam a respirar pela boca. Então, a gente tem que ficar muito alerta com esses sinais e sintomas da bronquiolite. E na nossa avaliação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, está bem alinhado, pegando essas informações e avaliando de forma bem precisa para um desfecho positivo por conta do manejo. Então, aqui eu falei um pouquinho do lúmen da bronquiolite por conta do broncoespasmo, do edema, da inflamação local. E os sintomas que a gente falou, nada mais é do que tudo aquilo que eu coloquei no organograma, né? E a presença pode ocorrer o que também, gente? Ainda mais a gente que lida com pronto atendimento, onde está chegando a cada dia pacientes críticos com desfechos que a gente, né, como eu falei aqui, que já evoluem para a unidade fechada. Né? A gente vê também movimentação de interface com as enfermarias em altíssimo isso aí é trânsito, né? Já sai de lá muitas internações provindas do nosso pronto atendimento, mas a unidade fechada tem pego muito paciente grave. Já com esse perfil e já com presença de cianose, que ocorre quando, né, ele já fica com uma hipoxemia grave. Então, assim, aqui eu trouxe a curva para vocês da bronquiolite. Ela tem o seu pico no 5º ao 7º dia,
e essa curva vai caindo no 10º dia de patologia, mas pode chegar até 21 a 22 dias de doença. Então, é muito bom a gente estar com esse panorama na cabeça para quando a gente vai conversar com as famílias, porque eles chegam assustados, eles já chegam achando que tomando a medicação e tomando, as crianças vão ficar, né, rígidas, mas na verdade o próprio organismo, não tem medicamento para o vírus, tem para o que os vírus, né, causam, que a gente sabe. Então, é sempre bom a gente estar passando isso, olha, bronquiolite, e aí a gente vai fazendo aquele alinhamento, né, com a família, porque é muito importante a gente agregar e a gente acolher essa família, porque muitos chegam muito desesperados com tudo aquilo que é novo, tem muitas mães né, com primeiro filho, enfim. Então, a gente é muito importante a gente passar como é o desfecho desse vírus. O tratamento é internação, no último caso, né? No primeiro caso, a puercultura vai para o pediatra manda hidratar, manda higienizar as vias, né? E qualquer desfecho assim que veja que a criança não coma, que a criança não durma, ou que aumente o esforço, essa mãe já vai, né, já vai para o âmbito hospitalar, onde é avaliado e vê ou não a necessidade da internação. E aí a necessidade são elas, né? Monitorização, aí vê desconforto, avalia, vê como que está a parte. Muitos chegam pequenos, já chegam desidratados, então o tratamento é repouso, hidratação, aleitamento, banho antitérmico, e é isso, é aguardar o organismo, isso num primeiro momento, né? É aguardar o organismo estar se restabelecendo e combatendo o próprio vírus. Quando tem as infecções secundárias, muitas das vezes, esses já chegam para a gente já em âmbito hospitalar. Eu trouxe aqui, tem uns 5 dias que a Priscila Novaes, que é fisioterapeuta, que eu tive o prazer de fazer a minha pós, uma das cadeiras com ela, e ela é intensivista e ela levanta a bandeira muito da VNI. Então, junto com Roncalli, ela colocou isso, eu achei muito bacana e pertinente trazer para vocês, que ela colocou, eles colocaram CPAP versus SENAF na bronquiolite. Eu achei interessante, uma corda puxando para lá, puxando para cá, eu achei bem demonstrativo isso, e aí coloca, né, que a SENAF ela é capaz do quê, né? A cânula de alto fluxo, gente, a gente usa, né, com critérios de quê? De hipoxemia e hipercapnia. Então, ela é capaz de ofertar oxigênio em alto fluxo, aquecido e fracionado, né? Na bronquiolite, o SENAF, ele melhora a oxigenação através do quê? Da redução do espaço morto, removendo CO2 e reduzindo a resistência. Então, com isso, ele melhora o fluxo e aí fica aquele fluxo laminar homogêneo. Já a pressão positiva, o CPAP, ele é um suporte pressórico que ele atua o quê? Aumentando a capacidade residual funcional e melhorando, consequentemente, a oxigenação. Então, apesar dos dois mecanismos serem fisiológicos ser diferente, ela colocou assim, o que é melhor usar na bronquiolite para melhorar a oxigenação e evitar intubação? CPAP ou SENAF? Porque muitas perguntas, né, que ficam assim, meu Deus, qual que eu vou colocar como manejo de primeira escolha? O CPAP é uma pressão positiva que eu vou melhorar, a SENAF é isso, mas o que que eu vou botar? Então, eu trouxe isso até para a gente poder discutir. A gente lá no hospital, a gente teve, né, o privilégio do ano passado já ter a cânula de alto fluxo, nós tivemos aí meses onde tivemos os circuitos que foram nos fornecidos, então a gente conseguiu, pelo menos lá na unidade de terapia intensiva NEO e UTI pediátrica, acompanhar pacientes na cânula de alto fluxo. Então, assim, foi muito bom, a gente teve um desfecho muito bom, onde a gente teve melhora da
do desconforto, melhora da oxigenação, assim, numa janela é menos de 2 horas. E hoje, né, a gente está aguardando agora, a Luciana já colocou isso aí para adquirir e dar continuidade nesse equipamento, então nós estamos aguardando aí todo esse processo que se faz todo ano, mas já se colocou isso para nós termos de forma efetiva no hospital. E aí eu trouxe muito esse questionamento. Então, evidências, gente, falam que na revisão sistemática, em 2022, eles analisaram 5 estudos randomizados, controlados, comparando CPAP e SENAF na bronquiolite. E compararam os desfechos, tempo de internação, risco de ventilação mecânica, risco de falha terapêutica e eventos adversos. E o que se evidenciou no custo e efetividade? Em um estudo de custo de efetividade colombiano, o CPAP foi associado a menor custo e maior qualidade de vida ajustada por ano, comparado à cânula de alto fluxo. Então, o que se concluiu? Se não há diferença entre os dispositivos em termos de chance de precisar de ventilação invasiva, e se os dispositivos CPAP oferecem menor risco de falha terapêutica, menos eventos adversos e menor custo comparado à SENAF, considero que ainda não é possível optar pela SENAF como dispositivo de suporte respiratório de primeira escolha na bronquiolite. Então, assim, é muito criterioso, gente. Na hora da escolha terapêutica, é aquilo, né? O SENAF, ele é indicado para quadros de hipoxemia e hipercapnia, mas ele é uma terapêutica de alto custo. Então, ele tem que ser muito bem elegido para a gente colocar em terapêutica, porque a gente tem gerência de custo de gasto. Então, um kit de SENAF para o paciente é R$ 1.000 um kit, e ele é descartável unitário, individualizado. Não tem como reprocessar igual o CPAP. Então, quando a gente abre, a gente escolhe o manejo, então a gente tem que ser muito criterioso. Realmente, esse paciente tem critério para alto fluxo, porque a gente sabe dos benefícios, mas também tem que avaliar todo um contexto, porque senão a gente desperdiça o circuito, o paciente não fica bem adaptado, esse circuito vai para o lixo, entendeu? Em horas, e aí a gente perde, entendeu? A terapêutica para um outro paciente elegível e perde também dinheiro, né? Então a gente tem que pensar como gerência também, de gerir gasto. Então, lá nas unidades, a gente sempre teve esse cuidado lá na unidade de abrir por paciente elegível certo. Então, assim, quando a gente vê que o paciente, eu vou falar um pouquinho mais à frente, tem esforço, o paciente está precisando entendeu? Está com desconforto evidente, porque a SENAF, ele vai dar fluxo, né? Então, você vai ajustar fluxo de acordo com volume corrente e volume minuto, e frequência, você vai dar a temperatura que você vai estar ofertando ali, então tem que ser em torno de 36 e 37, e você vai fracionar a FI. Então é bom porque você fraciona a FI, aquece e gere o fluxo elegível para gerar, entendeu? A acomodação e melhorar a parte principalmente, eu gosto muito da SENAF porque ela você pode botar o paciente para mamar, para comer, diferente da pressão positiva, que a gente tem que ter cautela por conta de broncoaspiração, tá? Então, deixar aí para você uma coisa, eu achei muito interessante essa discussão que eles colocaram. Quem quiser, tá no Instagram do Roncalli e da Priscila Novaes, tá bom? Atuação, então, aqui é nossa no manejo da bronquiolite. Fazer a avaliação respiratória criteriosa. E aqui eu coloquei a Cíntia, ela botou essa evidência de verificar qual a terapêutica se utilizar por paciente. Então, eu achei muito interessante colocar esses pontos para vocês também estar se questionando quando for eleger.
O paciente está com aumento respiratório, então a gente vê, né, o aumento respiratório, vocês já viram, né, a Lívia já passou com vocês aí a avaliação, então é muito bacana, porque deu para dar né, uma relembrada de alguma coisa, eu sei que todos têm isso cotidianamente, faz parte do nosso dia a dia, mas nada melhor do que trocar, né? Então, assim, tem aumento do trabalho respiratório, o que vai preferir, VNI? Necessita de oxigenação elevada? Poxa, se ele precisa de uma oxigenação elevada, eu não vou deixar ele em cânula de baixo fluxo, onde eu não consigo estratificar a FI, entendeu? Então, eu coloco um fluxo muito elevado, né? Acabo dando uma FI muito... Mas aí né? Isso quando a gente fala de acima... A gente não está falando de baixo fluxo é até 5 litros. A gente está falando de não reinalante, que aí a gente bota uma litragem maior, chegando até 15 litros. Mas aí a gente fica assim, meu Deus, o paciente continua necessitando, a gente não tem aquele timer. Então, o que você prefere? Gente, coloca no CPAP, porque você vai melhorar a capacidade residual funcional, você vai melhorar a troca ventilatória, e aí você vai ajustar, entendeu? Ajustar essa hipoxemia que a patologia causa. Necessita de umidificar, porque tem aqueles pacientes, gente, que são hipersecretivos, secreções espessas, secreção, quando você vai ver, tá igual um chiclete, né? A gente fala, nossa senhora, secreção espessa, amarelada, em grande quantidade, preciso de umidificar. Gente, se precisa de umidificar, não pensa em outra, prefere CPAP e bota na cânula. Hoje a gente não tem ainda no nosso parque, a Senaf, na verdade, a gente tem um único aparelho que tá lá na unidade, mas não é nosso ainda, e a gente não tem circuito para poder estar usando. Nosso último circuito foi, porque senão, né, o ideal é que, se Deus quiser, a gente ter, desde o pronto atendimento, na enfermaria, né, aí tem que ver como que vai fazer esse manejo na enfermaria também, se vai ser na UI, porque precisa de monitorar, então, assim, tudo a gente tem que pensar em conjunto para poder instituir a terapêutica. Mas, assim, na unidade fechada, a gente teve o privilégio de estar usando nesse ano passado, e no início desse ano também a gente ainda tinha circuito. E na hipercapnia? Preferi VNI, né? E aí, manejo na opção. Então, o que a gente tem? A gente tem eficiência e economia de oxigênio, então prefere o quê? VNI. Conforto e aceitação. Aí eu vou a cânula de alto fluxo. Por que de alto fluxo? Tá alto, filho. Porque ela fica mais adaptável o paciente Vamos para a gente ver lá o filme. não corre risco de broncoaspiração, né? E a gente realizar as orientações aos pacientes. Os pacientes maiores de 5 anos, eles já são capazes já, né, de terem maior aceitação, e eles já têm a gente consegue pedir, sou o nariz, né, fazer a toalete, tossir, mas para aqueles menores, a gente sempre orienta também os responsáveis para poderem estarem fazendo e realizando essas higienizações junto com a equipe, quando estiver intra-hospitalar, ou na orientação da alta. Eu também vou falar um pouquinho mais à frente. Então, aqui eu trouxe para vocês verem como, né, que a gente faz a VNI por demanda no ventilador mecânico por interface pronga. Então, é assim que a gente adapta o bebê, né, o RN. Isso a gente também, como está recebendo no STI pediátrico, é o que nós usamos no STI pediátrico, porque é como a gente consegue ter lesão zero de septo, então nossa incidência de lesão de septo caiu assim verticalmente. Hoje a gente pode falar que a gente não tem lesão de septo, ao contrário, a gente tem lesão de mucosa, por conta, infelizmente, de não ter ainda uma rede
eficaz de vácuo, onde a gente não consegue mensurar conforme a nossa, né, 5, 10, enfim, está ali manejando a pressão para não biopsiar a mucosa, mas graças a Deus, utilizando esse manejo de liga, alfinete, velcros, então a gente consegue não engessar o sistema, então dar mobilidade de giro para esse paciente e não comprimir, não gerar lesão por pressão. Na USTI pediátrico, a gente usa nossas interfaces, aqui é uma Pix, então a gente faz por demanda também. Por Pix, a gente tem a Full Face, a gente tem uma Giraffe também, que é onde a gente troca, e hoje as cânulas RANs, né? A cânula RAN, ela veio para agregar aí interface, onde a gente está tendo um desfecho muito bom para que, né, fazendo, lógico, aquelas compensações que a gente usa, sempre compensando fuga, e é aquilo. Hoje a gente se pergunta assim, criança com parênquima muito inflamado, que a gente tem recebido muita criança que já chega com uma inflamação assim, de parênquima monstruoso e que tem desfecho para intubação, no desmame ventilatório, na primeira escolha, a gente não está utilizando na sua logo né, a gente deixa 72 horas por conta de falha em VNI. Então, a gente usa esse protocolo dentro do STI pediátrico e tem dado, graças a Deus, super certo. A gente mantém uma janela por conta do insucesso aí de 72 horas e depois, sim, na VNI com pronga e depois a gente põe a cânula RAM, entendeu? Quando é nesses perfis críticos de patologia, né, de crianças críticas com parênquima muito inflamado, às vezes com desfecho de derrame pleural, ou mesmo de pneumotórax, então a gente usa e a gente tem visto aí manejos muito bacanas, e aquelas crianças com incidência, né, de lesão leve, a gente já bota na cânula RAM e também vê desfechos muito bons. Então, a canola também veio para agregar aí o nosso parque, né, de interfaces, e hoje a gente conseguiu, né, dar, né, empréstimos e doação aí para o pronto atendimento, já para a maternidade, para a enfermaria, e também, se Deus quiser, isso está aí, vai estar junto com o nosso acervo de material. Então, assim, nossa atuação, gente, a gente avalia, né, criteriosamente o nosso paciente, faz o nosso plano terapêutico, então a gente já viu o curso da doença, a gente já viu aí quanto tempo, em média, esse paciente, né, por conta do perfil, vai ficar internado. Então, a gente faz o nosso plano de cuidado diário para esse paciente na fisioterapia respiratória e comumente, né, não só a respiratória, a gente está falando da bronquiolite, mas ela vem associada à motora, porque não tem respiratória sem motor, porque o corpo ele é único, então a gente tem que mobilizar esse paciente. Então, o pulmão vem de uma linha que a gente não fragmenta, né? Nós vemos de uma linha que a gente não fragmenta o paciente. Então, para a gente ter um bom movimento, uma boa biomecânica respiratória, a gente tem que ter todo o eixo céfalo-caudal. Então, a gente tem que manusear, a gente tem que mobilizar esse paciente para a gente poder melhorar todo o trato respiratório dele. E não, né, ver o paciente, tá com bronquiolite, não, é só respirar, só pulmão. Não, a gente respira pelo corpo, então o corpo é todo, é global, tá? E fazer a orientação à alta hospitalar, que é muito importante. O paciente tem que sair dali orientado. Eu digo isso porque a gente tem muito paciente na unidade intermediária, e na unidade intermediária é muito paciente crônico. Então, são pacientes traqueostomizados, com GTT, pacientes que, né, tiveram muitas recidivas infecciosas, com reinternações. Então, essa mãe já sai, né, quando a gente vai orientar, esse paciente saiu, pegou da NEL, né, vou dar um exemplo aqui, saiu da NEL, com uma encefalopatia,
ficou mais de 120 dias na ANEL conosco, aí ele transiciona, ainda não está apto, fez GTT, TQT, foi, né, a gente tem agora o Azael. Então, o Azael já está 1 ano e 3 meses conosco. Então, ele passou assim, ele veio da UTI neonatal, nasceu, veio para a UTI neonatal, transicionou para o STI pediátrico, está lá conosco ainda. E assim, ele só ainda não foi para a enfermaria porque não por falta mesmo, porque ele é um paciente crítico de manejo de intestino curto, então o manejo dele clínico é muito complicado, muito complexo. Senão ele hoje estaria na intermediária. E aí essa mãe, ela já tem que ir orientada, né, a aspirar, a fazer higiene da traqueostomia, enfim. Então, a gente sempre tá, eu sei que nós somos uma equipe muito atenta a isso, né? De passar os cuidados para a família, porque a família, ela tem que estar integrada, eu falo, né? A família é integrada ao paciente, então a gente tem que ter esse alinhamento junto à família, e mesmo quando ele não vai de transição em âmbito hospitalar, né? Como foi, vários pacientes vão para o I mas ou vão direto para casa, porque tem muitos pacientes que vão de alta, nós na UTI, lá não tem alta domiciliar, então eles vão direto para a enfermaria. Então, as altas todas da unidade são para enfermaria ou para UI, quando são pacientes crônicos. Então, na enfermaria tem que fazer a devida orientação para aquela família de como higienizar, de como fazer a lavagem de via aérea. Lógico que é aquilo, nós somos profissionais de saúde. Essa parte de desobstrução de via pertence ao profissional de saúde, mas nós que estamos na linha do cuidado, já fazendo a intervenção, né, respiratória e motora, a gente também faz essa, né, na nossa competência, para essa família estar fazendo o manejo, ou se esse paciente, às vezes, ele recebe alta, mas ainda não está redondo, tem que dar continuidade. Então, olha, ele precisa ainda continuar. E aí, né, pela linha aí do cuidado, indicar centros, né, da prefeitura para fazer como a gente faz na UTI neonatal, quando a criança sai de lá, eles já vão para o segmento de follow-up, né? Quando saem da enfermaria, se não está com ainda própria, né, encaminhar ele para um centro aí de referência na prefeitura, enfim, a gente sabe que se tratando na parte respiratória, é um pouco mais complexo, né? Porque a gente não tem só para esses pacientes na parte respiratória, como tem o follow-up, que é o global. Não, Mas a mas gente tem fisioterapia respiratória na prefeitura, sim, Welcome. tem, para pegar Tem, esses pacientes lá que tem, tem, sabia, desculpa. tem, Ou então aí lá se tem. e aonde que é até depois passar para a gente, porque eu, por exemplo, Então, vou passar para vocês aqui rapidinho, isso é então. importante. Isso, então. Acompanhamento dos bebês, né, de risco de 0 a 2 anos é no follow-up, lá na casa da criança. A partir de 2 anos, de 2 a 16 anos, é na equipe de neuroreabilitação, que também funciona lá na casa da criança. E fisioterapia respiratória de 0 a 16 anos na casa da criança também. Qualquer patologia respiratória, é só procurar a equipe de fisioterapia respiratória que fica ali na casa da criança. Tem um horário que é para agendamento, para avaliação. Toda semana tem 2 horários disponíveis para avaliação e as crianças são avaliadas, fazem todo atendimento de fisioterapia respiratória ambulatorial e quando, né, melhora em tudo, tem alta Que e ótimo. isso, tem uma equipe ótima lá com Bacana. material, com tudo disponível. Olha que bacana. Porque, assim, como a Isso. gente lida, né, com famílias, e muitas famílias não têm condições, assim, socioeconômicas para uma rede privada, não tem plano de saúde, Uhum. então, foi muito bom. Eu desconhecia esse centro para patologias respiratórias, para cuidar na linha do cuidado respiratório. Muito bom. É bom. Tem sim. Inclusive, É, a gente pode encaminhar também. A gente, enquanto fisioterapeuta, está atendendo uma criança com bronquiolite no hospital. Ela vai ter alta? Faz o encaminhamentozinho, pede para levar lá na casa da criança, para marcar com as meninas lá. As 2 fisioterapeutas que atendem lá é a Letícia e a Daniele.
Ô, Lu, Ótimo. Luciana, Lu, Ana Oi, Paula falando, tudo bem? oi, tudo Esse bem? encaminhamento, essa orientação de encaminhamento, esse trânsito, como é que é feito? A gente pode fazer diretamente, a gente faz um papel, um encaminhamento nosso próprio, ou o ideal seria ser feito pelo médico? A boa pergunta, Ana. Ótimo. Então, pode fazer, a gente pode fazer, enquanto fisioterapeuta, a gente pode fazer encaminhamento. É lógico que com encaminhamento médico eles aceitam sempre com mais facilidade, tá? Mas a gente, enquanto fisioterapeuta, pode encaminhar. Eu mesma já encaminhei vários pacientes para as minhas colegas lá atenderem, entendeu? Eu não sei se isso mudou este ano, mas até ano passado, quando eu estava lá, eu encaminhava tranquilamente, tá? Lá Ótimo. na Tá. Maria, a gente, eu converso com o médico e ele faz o encaminhamento, mas sempre eu sinalizo que precisa. Isso é importante. Aham. Uhum. Ótimo. Então, assim, Aí. foi ótimo, tá vendo como é bom a gente trocar. Uhum. Eu, né, sempre soube e conheço a excelência do trabalho do segmento e do centro de reabilitação, mas não desconhecia desse trabalho né, de manejo respiratório lá. Muito bom. Isso. Então, tá Tem ótimo. sim, tem para pediatria, que é na casa da criança, e tem para adulto também, que é no Dona Alba, ali no Dona Cid, na No verdade, Dona né? Alba eu sabia. Eu não sabia na linha infantil lá, entendeu? Respiratório Tem. infantil. Isso aí eu Tem, desconhecia. tem sim. Muito bom. Tá E a partir ótimo. de 0 anos, que você falou, a partir. Isso, 0 anos, né? Bebezinho pode encaminhar para lá. É só pedir para. Só fazer o encaminhamento para fisioterapia respiratória, na casa da criança. Aí, equipe, bacana, eu acho muito bacana, porque tem muitos pacientes que eles ainda necessitam da linha do cuidado e agora a gente já sabe, pelo menos eu, né, que estou colocando, já sabe para onde encaminhar. Porque Eu muitas das também não vezes só sabia, não, Elka. Também não sabia. bacana. Eu vou fazer, assim, eu já estou até preparando esse material. Eu vou marcar uma reunião geral com todo mundo para eu passar todos os dispositivos que tem na rede da prefeitura, porque tem muita coisa que a gente pode utilizar, que a gente pode encaminhar, e a gente não utiliza por Conhece, desconhecimento é mesmo. verdade, verdade, muito Inclusive, ano passado mesmo, eu participei de uma reunião do Conselho de Saúde e um dos funcionários do HPM, era até uma fonoaudióloga, falou que não tinha nenhum dispositivo de reabilitação infantil, e aí, pô, na hora eu falei, não, peraí, tem, infantil, tem, reabilitação infantil, a gente tem, isso é de conhecimento notório da cidade. sim, É um tem excelente trabalho, uma sim, excelente equipe e há lá. muito tempo, né? E Muitos assim, anos, não. tem Rede 20 de anos que. segmento, sim. E um trabalho muito bom, eu sempre falo para as mães, para as famílias, irem de olhos fechados, porque a equipe é uma equipe de alta qualidade. E assim, agora mais é bom saber que ainda tem essa parte respiratória que eu desconhecia. Agora Tem sim. ficou maravilhoso. Então tá ótimo. Vou dar seguimento aqui, tá? Joia, pode. Então, gente, ó, eu deixei aqui o final, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Eu acho que é isso, gente, a gente trabalhar em equipe, ser uma corrente, ser um porto, né, de apoio, um ponto de apoio para o outro, porque nós não somos ninguém sozinho, né? Eu falo, a gente não trabalha sozinho, individualizado. A gente tem que trabalhar em conjunto, em equipe, em corrente porque é assim que faz dar certo, é assim que a gente faz a diferença. Tá? Então, eu tenho que agradecer aqui pelo convite, Luciana, muito obrigada. Muito obrigada de estar aqui nesse momento trocando com vocês, que é muito bom. Agora eu estou aqui enrolada para fechar o. Olha só que beleza. Acho que agora foi. Então foi. Vocês querem falar alguma coisa, trocar? Elka, Ah, eu gostaria de falar mais sobre o SINAF, né? ensinar. Sobre eleger o SINAF, ali, que eu entendi. É porque eu não tenho experiência, sabe? Com o SINAF, Aham. nem zero, zero. Então, eu fico curiosa. Quanto à gasometria,
quanto Uhum. às indicações, assim, eu entendi que o alto fluxo ele faz melhora melhor essa hipercapnia, né? Dá uma ajuda maior nesse sentido, mas aí tem, no caso, assim, você comparou muito com o CPAP convencional, né? É o Sim, convencional que você comparou, né? sim, Mas sim, aí o a nível gente tem melhor. também, mas aí a gente tem também a opção de fazer a VNI, né? O ciclado, né? Então, Isso, assim, de mais leve. ou menos, o que eu entendi mais ou menos é que está ali bem equiparado, né, Elka? O que que eles colocaram, Ana, é que antes falava assim, é porque confundem muito, porque como o SINAF, né, a cânula de alto fluxo, ela dá um nível pressórico fisiológico de 5 centímetros de água, e você, a beira-leito, você vai, o que que é de diferencial? Porque o manejo do SENAF, ele é dinâmico. Você tem que reavaliar, a cada momento que você for, você vai reavaliar o padrão respiratório. E aí você vai pegar aquela frequência daquele momento, e aí você vai recalcular se o fluxo, se você já pode. A gente não já dá um fluxo máximo, né? E depois a gente vai vendo a acomodação, a melhora do desconforto do padrão, e aí você vai diminuindo o fluxo. Já no CPAP, o que que a gente institui? É um nível pressórico, beleza? Só que qual é a diferença do nível do CPAP para o nível do SENAF? O nível do SENAF, ele não chega intrapulmonar, né? Ele não chega lá, entendeu? Uhum. Mais superficial, né? Exatamente, ele é na parte de via aérea Ele superior. aumenta o fluxo ali, vai lavando, como a gente fala Isso, grosseiramente, né? exatamente. Então, ele Uhum. mantém uma coluna pressórica em via aérea alta. Uhum. A diferença é essa. E muitas pessoas acham, ele dá PEP. Não, ele dá uma pressão, sim, mas é uma pressão que não faz, é uma pressão como CPAP, entendeu? Uhum. Então, Uhum. onde vai fazer aumento da capacidade residual funcional, né, pegando aquele alvéolo que a gente sabe daquela troca ali, não faz. Mas ele, ao Uhum. mesmo tempo, ele Uhum. é muito bom, porque o paciente pode, é É mais mais confortável, confortável. porque não fica aquela touca, alfinete, elástico, enfim, aquela estrutura toda do CPAP. A criança pode ir no peito mamar, como que, né, no CPAP Uhum. não. Então a criança ela fica mais tranquila, a gente vê isso, a criança fica tranquila Não precisa de e sedação nem nada, né? exatamente, exato. Já quando Tá. você está no CPAP, está com aquela agitação, né, aquela hiperatividade, aquela agitação que a gente tem, vai conversar com o médico para entrar com Irritado, né? uma pseudoanalgesia, né, entendeu? Leve, um Precedex, coisa que no Senaf não. Não fica, tá bom. Tá? Obrigada. Mas você lembra daquele que a gente chegou a passar junto, né? A Foi. montagem. Você não viu propriamente uma criança, é um manejo Não, com a beira-leito. criança não, você só explicou tudinho para mim. Então Foi. tá. Obrigada. Nada. Tem mais alguém que quer falar para a gente. Foi então, Lu? Foi ótimo. Obrigada. É, não, eu que te agradeço aí pela aula. Eu acho que é muito bom esses momentos assim de troca. Acho que a gente vai crescer muito enquanto equipe, enquanto Uhum. profissional. E é isso que eu desejo mesmo, que a gente melhore cada dia mais. Deixa eu só finalizar a gravação aqui. Peraí. Aqui.